Como começar o seu projeto? Já fez essa pergunta? Então fica até o final que eu irei responder para você. Olá devs, como estão vocês? Tudo bem? Me chamo Gabu Dev e bora lá para mais um vídeo. Primeira dica, para você começar um projeto você precisa de ter o quê? Uma ideia. Uma ideia, aquela lâmpadazinha em cima da cabeça assim para você começar o projeto. Então bora lá. Como que eu consigo ter essa ideia então? Tenta resolver algum problema do seu amigo, do seu vizinho, ou pega algum projeto entre vários que tem na internet. Por exemplo, faça um barco, um carrinho de controle para começar alguma coisa ali mexendo com Arduino, um IoT, ou realmente na programação pura, você pode fazer um site para você mesmo, um site de portfólio. Eu acho que é um primeiro projeto bem legal para você começar ali no mundo web ou até fazer um portfólio mobile e utilizar, por exemplo, o Flutter Web, alguma coisa assim. Então, deixa eu dizer para vocês, faça primeiro o seu portfólio. Eu não tenho quase nada para colocar no portfólio, mas faça como aprendizado, entendeu? Então, bora lá. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que você tem uma ideia, você precisa definir os requisitos aos quais aquela ideia vai ser suprida, ou seja, aquela ideia vai ser utilizada. Os requisitos têm que ser o seguinte: vai ser uma aplicação web, vai ser uma aplicação mobile, vai ser uma aplicação desktop, vai ser uma aplicação para rodar num Raspberry, vai ser uma aplicação que eu vou simplesmente só utilizar um Arduino. Então vocês têm que pensar nisso, tem que escolher esse escopo, ou seja, definir aonde eu vou rodar a minha aplicação. O segundo escopo, a segunda coisa que você tem que fazer dentro dessa categoria de ter uma ideia, seria você também escolher uma linguagem para você começar. Então, eu quero fazer em Python, eu quero fazer em JavaScript, eu quero fazer em C, eu quero fazer em .NET, eu quero fazer em Dart. Então, fica da sua escolha. O JavaScript é uma linguagem bem legal, então ele tem muita coisa. Então, para quem nunca mexeu com nada, o JavaScript seria legal, que você pode fazer um web ali bem tranquilo com ele. E outra coisa é o seguinte: quando você tem uma ideia, você tem que pensar o seguinte: você tem que pensar para quem é essa ideia, ou seja, para quem ela vai ser, quem vai ser os seus usuários, para o que essa ideia que você teve, o que ela vai resolver e como que ela vai ajudar essas pessoas. Ou seja, o usuário tem problema com finanças, então eu vou criar um aplicativo de finanças. Então eu já sei para quem. Eu quero finanças para realmente empresas, executivos, eu quero controlar finanças de repúblicas, controlar finanças de estudantes. Então você tem que definir o seu nicho. Porque o que acontece? Se você tiver um nicho muito amplo, vai ficando muito complexo as funcionalidades que você vai colocando no meio do projeto. Então beleza, tendo esse escopo de você definir a sua linguagem, definir os requisitos, definir a questão do seu público-alvo, para quem, para o que e como ele vai ajudar esse público, você já tem a sua ideia englobada. Aí agora o que você tem que fazer? Você vai pegar um overview. Então a segunda dica que você vai fazer, eu chamo de overview, ou seja, você vai olhar como um todo a sua ideia. E aí o que pode te ajudar você perceber a sua ideia como um todo? Criando o quê? Criando um mapa mental, ou criando storyboards, que tem várias coisas na internet ensinando como criar um storyboards. Mas o mapa mental é bem legal porque você consegue mapear o fluxo. Então você mapeia um fluxo, eu vou fazer o fluxo de login, depois que o usuário fazer o login, ele vai entrar na página principal ele vai ter essa função, e essa função vai direcionar para essa e essa página. Quando acontecer isso, eu vou fazer esse alerta. Vai demandar um tempo. Então, quando você pega um projeto, você também tem que ter o tempo para você entender esse overview dele. Porque depois que você escreveu tudo que você quer ter no seu projeto, ou que você acha que tem que ter no seu projeto, a gente vai para a terceira dica. A terceira dica é o seguinte: planejamento. Então, a partir do momento que você tem um overview, você olhou para o seu mapa mental, você vai fazer o seguinte: você vai criar o MVP, ou seja, o mínimo produto viável. Então, você vai pegar todo esse overview, todo esse mapa mental e ainda vai enxugar ele, ou seja, você vai diminuir várias funcionalidades dele para chegar no objetivo principal, ou seja, o foco do seu aplicativo. Se você é um aplicativo de finanças, controle de finanças, o meu foco no final do mês é falar o quanto que aquele usuário gastou e sugerir aonde ele pode melhorar. Então, esse é o seu foco. Qualquer outra funçãozinha a mais, colocar uma foto do usuário, essas outras coisas, não é o foco do seu aplicativo. Então você tem que pegar o core do seu aplicativo, fazer ele realmente funcionar, para aí sim você
começar a pegar outras funcionalidades. Mas assim, quando você faz isso? A partir do MVP. Então, o MVP é o que vai te dar toda essa base para você poder fazer testes mesmo. O MVP é algo para você desenvolver rápido. Então é algo para você fazer em, sei lá, em um mês. Vamos pegar um mês, fazer esse MVP com o mínimo ali de tudo para rodar realmente o foco no produto, entregar para algum cliente, ele fazer testes e aí a gente vai validar se a ideia ela pode ser válida ou não. Porque muitas das ideias que a gente pode pensar, a gente pode desenvolver, ou na hora que a gente começa a desenvolver, tá no meio do projeto, você fala, nossa, isso aqui é muito difícil, eu vou ter que abandonar essa ideia. Então isso é comum no nosso dia a dia de desenvolvimento. A partir disso, a gente vai falar da quarta dica aqui, que é o seguinte, que é o que eu já tenho falado para vocês lá do início do vídeo, ou seja, no primeiro vídeo que eu falei a questão de ter uma agenda. E agendar as tarefas do seu MVP é essencial, ou seja, você vai pegar e utilizar algumas ferramentas para isso. Então, quais ferramentas que eu indico vocês? Vocês podem utilizar o próprio GitHub e trabalhar com isso. Você pode trabalhar com o Dev Azure, que aí você pode trabalhar ali com o sistema de Scrum, entre outros, que aí você vai conseguir modelar o seu projeto, pegar o seu projeto, colocar todo nesses boards, por exemplo, do Scrum, criar várias tasks, e aí você vai definir várias tasks pequenas, vai definir as interações, as entregas, e aí você vai conseguir fazer isso de forma bem mais performante. Porque é legal, então, a gente definir prazos e definir tasks pequenas, que eu já tinha falado da questão da produtividade. Então, você vai conseguir entregar aquele projeto, aquele MVP ali num prazo de um mês, vai ver aquela ideia funcionar, você vai ficar super feliz por ter feito isso. Então, não comece com nenhum projeto mirabolante. Igual, por exemplo, eu comecei com um projeto bem mirabolante, que era o drone, mas só que teve muitas fases a qual eu abandonei ele e depois eu voltei a mexer. Se eu tivesse feito uma coisa menor primeiro, talvez eu teria uma conclusão num tempo menor. Então, beleza. Das metodologias, então agora a gente vai falar algumas coisas seguintes, que é as metodologias. As metodologias que eu utilizo nos meus projetos é o Scrum. Eu gosto muito de utilizar o Dev Azure para fazer as definições dos tasks, para fazer as interações, para fazer automatização de processo, ou seja, na hora que terminar aquela task, fazer algum deploy automático e tal. Isso a gente pode fazer, ele também trabalha com testes, ele é uma ferramenta super completa, tem muita coisa dentro dele. Então, galera, agora no final aqui é o seguinte, para funcionar, você tem que fazer mãos à obra, ou seja, você tem que começar o projeto e tem que finalizar o projeto. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, comece. Depois que você fez tudo isso, ou conseguiu ter uma ideia, conseguiu fazer o planejamento, começa a desenvolver. Porque se você ficar esperando o momento certo, o momento ideal, isso nunca vai chegar e você nunca vai sair do lugar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.